meditemos. Não remova os marcos antigos, certo? Veja bem, primeiro nós precisamos entender o que são estes marcos estabelecidos, colocados. Olha, durante o processo de desbravamento do nosso solo, da nossa terra, os homens que viajaram por todo o território que hoje conhecemos como território brasileiro, fazendo as demarcações, medidas, fronteiras entre estados e tudo, entre países, estes homens utilizaram-se de um artifício simples, mas que era de suma importância. Às vezes usavam uma espécie de poste de madeira ou poste de concreto fincado aqui na terra, e alguns até utilizavam-se de uma estrutura rígida, firme, que servia exatamente para delimitar territórios, para estipular, para marcar ali um determinado território, onde começava e onde terminava um determinado território. Hoje nós conhecemos como os limites fronteiriços entre os estados da nossa federação, bem como também entre o nosso país e os demais países da América do Sul. E isso aconteceu em vários outros lugares do mundo. Nos tempos bíblicos também era assim. Leia comigo bem aí, abra comigo sua Bíblia, Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia Sagrada, lá no Pentateuco, no comecinho da Bíblia, certo? Vamos ler aí o capítulo 19 do Deuteronômio. E o versículo 14, somente isto. Quem achou? Diga amém. Diz assim, não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. O que é que Deuteronômio 19:14 está dizendo? Não removas, não é isso? Não mudes o marco, aquele ponto que foi estabelecido, que foi colocado para que haja ali conhecimento fronteiriço, os limites entre terras, certo? Trazendo para o nosso cotidiano e para uma exemplificação, hoje nós podemos entender este limite, este marco, que a Bíblia diz que não deve ser removido, como o campo de cerca. É assim, irmão José Pereira Campos, os irmãos aí, todos nós conhecemos perfeitamente, o canto da cerca aqui, aquele mourão que está no canto da cerca, ele é um ponto determinante, não é isso? Ele é um ponto determinante de um determinado limite, de um terreno. O meu limite vai até aquele mourão ali. Daquele mourão para frente já é do irmão Manuel Mendes, já não é mais meu. Ou seja, há um limite estabelecido, não é isso? Há um ponto estabelecido. E o texto sagrado de Deuteronômio 19:14 diz que eu não posso pegar este termo e colocá-lo, invadir a propriedade do irmão Manel e botar ele mais para cá, certo? Ele tem que ficar onde é, meus irmãos? É aqui, não sai daí, certo? É aqui que é o lugar. O irmão está dizendo que é bem aí mesmo, tá? De olho aí, certo? Entenderam? Então, o ponto que estabelece é aquele ali. Isto é um marco, certo? É um ponto, E isso, a Bíblia diz que ele não poderia mover-se para um lado e nem para o outro. Provérbios capítulo 22, versículo 28 diz: não removas os limites
para mim, sabe por que o limite não pode ser removido? Irmãos, às vezes era uma coisa tão simples, mas que representava algo muito complexo, certo? Era apenas um poste de madeira, uma pedra, alguma coisa assim, mas que representava algo muito complexo. Então, remover o marco, o limite, implica, no mínimo, em 3 coisas. Escute, olha, para nós termos noção do quanto essa questão é séria, certo? Vamos lá. Primeiro, o remover do ponto de limite, primeiro, implica em alterar a justiça. Diga assim comigo, alterar a justiça. Ou seja, deixa eu tomar aqui como exemplo o irmão Manuel Mendes de novo. Entre o irmão Manuel Mendes e eu, houve um acordo, certo? Houve um consenso. Nós entramos em diálogo e consentimos. Aqui, irmão Manuel, é o nosso marco. Daqui para cá é seu, daqui para cá é meu. Está estabelecido. Foi algo que foi resolvido em comum acordo. Foi algo que foi resolvido em comunhão. Foi algo que foi resolvido, decidido em paz. Foi algo que foi decidido de forma mútua. Certo, meus irmãos? Estão entendendo? Então, houve princípios de justiça aplicados para que nós pudéssemos determinar que o local deste marco seria aqui. Entenderam, meus irmãos? Não foi algo avulso, não foi algo de qualquer jeito. Nós observamos o que? Os princípios de justiça. A partir do momento em que eu chego e mexo nesse marco, eu estou fazendo o quê? Estou alterando a justiça. Certo? Amém, meus irmãos? Segundo, o que acontece? Quando há uma movimentação ou uma remoção deste marco, há também a alteração do equilíbrio, da equidade, daquilo que é reto. Entenderam? Então também, aquele marco ali, ele está determinando não só os limites fronteiriços entre eu e o irmão Manuel Mendes, mas também está determinando um equilíbrio. Quando eu mexo nesse marco ali, eu estou alterando o quê? Diga comigo, o equilíbrio. Quando há uma remoção do marco, irmão Paulo Ferreira, também há uma alteração de quê? Na ordem. Meus irmãos, mexer nos marcos antigos, às vezes a gente pensa que não é nada. Às vezes a gente pensa que não é só besteira. Senhor. O brilho é muito tempo, segundo a terra, terreno da rua. Irmãos, eu altero o equilíbrio. O que mais, meus irmãos? Eu altero a ordem. Está vendo só como esse negócio de mexer nos marcos antigos é complicado? Mexe na justiça, mexe no equilíbrio, mexe na ordem. Lá em Deuteronômio 19:14, não mudes os marcos antigos que estabeleceram os teus pais. Deixa ele no lugar. Amém, meus irmãos? Podemos prosseguir? Deu para entender o que é o marco, o que é o limite, e deu para entender quais são as implicações que temos em remover estes marcos. Quem entendeu, diga amém. Pois bem, ao remover um marco, ao alterar os limites, isso altera a justiça, isso altera o equilíbrio, isso altera a ordem. Certo? Amém? Trazendo para nós, trazendo para a igreja, trazendo para dentro do âmbito cristão, nós podemos entender e precisamos entender que existem alguns marcos que são pertinentes à igreja e que estes não podem ser removidos, porque caso sejam removidos, vai alterar a justiça, vai alterar o equilíbrio, vai alterar a ordem, certo? Nós podemos citar como um marco da igreja de Cristo, algo que é característico da igreja de Cristo,
podemos citar como a doutrina. Amém, meus irmãos? A doutrina, ou seja, a doutrina é um marco da igreja de Cristo, é uma referência da igreja de Jesus, uma igreja doutrinariamente saudável, uma igreja que se esmera na doutrina, que vive a doutrina. Ela terá sempre esta característica para onde ela for e onde ela estiver. A igreja de Cristo, no âmbito universal, no âmbito geral, a igreja de Cristo, em todos os lugares do mundo, ela é reconhecida por permanecer uma igreja firme e alicerçada aonde? Na doutrina. Alterar a doutrina, mover a doutrina, tirar a doutrina de foco, vai implicar em consequências, vai ter desequilíbrio, vai ter desordem. É por isso, meus amados e queridos irmãos, que hoje nós observamos acontecimentos, igrejas por aí afora que se dizem cristãs e tudo, que estão sendo cada vez mais bombardeadas com tantas heresias, com tantos falsos ensinos, com tantas aberrações doutrinárias. Por quê? Porque não permanecem, não observam e não vivem aquilo que é de fato expresso pela palavra de Deus. Ou seja, existe uma alteração naquilo que ela deveria viver e praticar. Por isso, nós podemos dizer, queridos irmãos, que uma das características, um dos marcos da igreja de Cristo é a doutrina. Permaneçamos nela, não alteremos ela nem para mais e nem para menos. Deixemos que a doutrina fale conosco, deixemos que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, opere na nossa vida, para que possamos cada dia mais sermos crentes verdadeiros, sinceros e santos. A igreja de Cristo possui a doutrina como um marco. A igreja de Cristo possui a comunhão como um marco. Observe que em Atos dos Apóstolos, a igreja de Cristo tornou-se conhecida por conta desses aspectos que ela possuía. Era uma igreja que estava vivendo a doutrina dos apóstolos, era uma igreja que estava vivendo a comunhão entre os santos, era uma igreja que estava constantemente vivendo ali juntos, e era uma igreja que estava constantemente vivendo a prática da oração, que é outro aspecto também que podemos citar como um dos marcos da igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem como marco a doutrina, a comunhão e a oração. Não nos afastemos destes marcos, não deixemos que estes marcos se apaguem dentro de nós, se apaguem dentro da igreja, porque assim nós estaremos removendo os marcos e sofrendo as consequências. Permaneçamos no marco da doutrina, permaneçamos no marco da comunhão e permaneçamos no marco da oração. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem igreja que não ora mais, tem crente que não ora mais. Uma vez eu assisti nas redes sociais aí uma senhorinha já de cabeça branca falando assim: minha gente, como é que essa igreja vai se sustentar com 15 minutos de oração por dia? Não aguenta, minha gente. Quem viu esse vídeo? Vocês viram? Minha gente, como é que nós vamos sobreviver com 15 minutinhos de oração? Eu acho que era na semana que ela estava falando, né? Da oração. Não permitamos isto. Permaneçamos no marco da doutrina, permaneçamos no marco da comunhão, permaneçamos no marco da oração, porque estes aspectos, estes marcos são da igreja de Cristo. Onde a igreja de Cristo estiver, ela será reconhecida como uma igreja que vive a doutrina, ela será reconhecida como uma igreja que vive a comunhão, ela será reconhecida como uma igreja que vive na prática da oração. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos lá. Nós falamos a respeito do marco, o que é o marco,
falamos a respeito das implicações que trazem tirar o marco do lugar e botar mais para lá, ou botar mais para cá, e removê-lo. Altera a justiça, altera o equilíbrio, altera a ordem. Como o irmão Leonel disse, traz problema, dá problema. Amém, meus irmãos? Meus amados, agora trazendo para um âmbito mais restrito, para nós, igreja no aspecto denominacional. É aqui que nós vamos entrar agora. Trazendo agora para o aspecto denominacional, nós precisamos entender que existem também alguns marcos. No aspecto denominacional, existem marcos. Assim como a igreja de Cristo, no âmbito geral, a igreja universal, não é a universal do Reino de Deus, não, viu? Faz parte do corpo de Cristo, é a igreja de Cristo, certo? Trazendo agora, falando a respeito da igreja de Cristo assim, quais são os marcos desta igreja? Doutrina, comunhão, oração. Agora, encurtando um pouquinho mais o foco da visão e trazendo para o âmbito denominacional, nós também possuímos marcos. Nós também possuímos o quê? Limites. Marcos. Entenderam? Vamos lá. O que seriam estes marcos da igreja denominacional? No sentido denominacional. Vamos lá. Diga assim comigo. Valores e princípios históricos. Diga comigo. Valores e princípios históricos. Certo? O que seriam os nossos marcos assembleianos? Valores e princípios da nossa história. Fé também é história. Existe a fé histórica. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: olha, a mesma fé que há em ti, que houve na tua mãe, que houve na tua avó. Diz ou não diz, irmão Paulo? Diz. Fé histórica. Entenderam? Então, nós podemos dizer que dentro do âmbito denominacional, assembleiano, os nossos marcos são valores e princípios históricos. Quem estava no encontro dos projetos em Colinas, levante a mão de novo aí. Quem lembra, você lembra que o pastor Rai Franco, falando do pastor João Jonas, viu, irmão Eliezer? Falando do pastor João Jonas, que o pastor João Jonas parece que mandou o pastor Alcebíades para Colinas. E lá ele diz assim: olha, você vai, chega lá, você ensinando a dirigir o culto. Não é assim? Ensinando a dirigir o culto. Olha, você começa orando, começa o culto com oração, aí canta 3 louvores da harpa, aí às vezes ensinava até os hinos, a cantar os hinos, né? Depois você faz a leitura da palavra, faz uma oração, né? Aí depois você vai dando uma oportunidade aqui e depois você nem prega. Não tinha mais que daquela época. Ou seja, aí você observa o que são isso? Princípios e valores históricos. Princípios e valores que foram estabelecidos pelos nossos pioneiros. Isso não é de agora. Começou faz tempo. Aí alguém diz assim: por que a gente canta, pastor? A gente começa o culto cantando hinos da harpa. Primeiro, a harpa é o hinário oficial da Assembleia de Deus. É o quê? É o hinário oficial das Assembleias de Deus. É questão de valor. Valor histórico. Segundo, não é uma questão de legalismo. Alguém pode dizer assim: a Assembleia de Deus é legalista porque só começam os cultos cantando 3 hinos da harpa. Não é questão de legalismo. Primeiro é que isto aqui é o hinário oficial da nossa igreja. São os hinos que a gente canta. Segundo, é uma questão de valor histórico.
princípios e valores históricos. Terceiro, a questão de nós iniciarmos um culto cantando os hinos da harpa, que muitos pastores hoje chamam de hinos congregacionais, é porque é exatamente neste momento que a igreja precisa começar a se envolver no louvor de forma coletiva. O hino que alguém canta aqui na frente, que o cantor canta, certo? Ele está tendo a oportunidade dele de cantar, mas quando nós estamos juntos cantando o mesmo louvor, todo mundo conhece, todo mundo sabe, isso daí já proporciona um ambiente agradável, um ambiente propício para um culto vivo. É por isso que nós cantamos. Meus irmãos, vamos cantar os nossos hinos da harpa. Aí nós começamos. Olha, irmãos, olha, se todo crente trouxesse a sua harpa para o culto, abrisse a harpa e começasse a cantar juntos, era bom. Sim ou não? É bom, é agradável, porque já cria um envolvimento entre os crentes, todo mundo cantando junto, todo mundo adorando a Deus, todo mundo clamando, cantando ao Senhor. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Aí pensar que não tem crente chorando, tem crente falando em línguas estranhas, tem crente enxugando o catarro com lenço, porque a graça de Deus é derramada sobre a vida da igreja. Valores e princípios históricos, não mude. Deixe de replicar. Tu chegou, tu já achou assim. A Assembleia de Deus tem quantos anos, meus irmãos? Quem lembra aí? 114 anos. Quem aqui tem 114 anos? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quando tu chegou, a Assembleia de Deus já existia. Quando tu nasceu, a Assembleia de Deus já estava lá, ó, na frente, não mude não. Deixa. Amém? Vamos lá. Segundo, usos e costumes com base nas escrituras, certo? Outro marco da igreja denominacional são usos e costumes embasados nas escrituras, certo? Isso aí também pode ser visto como marco da nossa igreja, e são marcos que não podem jamais serem removidos. Deixa do jeito que está. Usos e costumes com base nas escrituras são práticas comuns do nosso dia a dia, do nosso convívio, do nosso viver, mas que de fato tem base nas escrituras. Uma boa conduta de vida, um bom comportamento, uma maneira de se vestir adequadamente, uma maneira de agir em todos os momentos de forma coerente com a Bíblia. São os nossos usos e costumes, e que também foram estabelecidos lá no passado, e que também foram estabelecidos por homens e mulheres de Deus que abriram o caminho para nós passar, meus irmãos. Corta aí, gente. Uma história. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se você quer e deseja permanecer, aí já é diferente, certo? Vamos lá. Terceiro, os bons usos e costumes são resultados de uma doutrina, de uma boa doutrina. Diga assim comigo bem forte, ó. Os bons usos e costumes são resultados de uma boa doutrina. Naquele seminário de escatologia bíblica que teve aqui, o pastor Pedro Cardoso Lindoso pregou. Não, pode deixar, isso aí pode passar. Não há processo não. Naquele seminário que o pastor Pedro Cardoso pregou, ele falou algo interessante. E eu anotei no verso da apostila. No verso da apostila, ele disse, pastor Pedro falando, ele disse assim, que os usos e costumes são a evidência externa
de alguém que vive a doutrina. Entenderam? Os usos e costumes são a evidência externa, é aquilo que é visível, de alguém que vive o quê? Que vive o quê? A palavra, a doutrina. Irmãos, quem vive a palavra de Deus, quem vive a sã doutrina, os usos e costumes dele serão bons. Sim ou não? Você acha que alguém que vive a doutrina vai andar de forma escandalosa lá no meio da rua? Sim ou não? Você acha que alguém que vive a palavra de Deus, que a palavra de Deus está nele, dentro do coração dele, na alma dele, ele vai andar de forma desmantelada lá no meio da rua? Sim ou não? Ou seja, os usos e costumes que os outros veem em nós deve ser a expressão máxima de que nós estamos vivendo a palavra de Deus. Se nós viver a palavra de Deus, os nossos usos e costumes lá fora serão bons. Então, os bons usos e costumes são resultados de uma boa doutrina. Agora, se nós removermos estes usos e costumes, removermos a doutrina, removermos a oração, removermos os bons usos e costumes, obviamente isso terá uma consequência. Qual é a primeira e principal consequência de se remover o marco da doutrina, se remover o marco da oração, de se remover o marco dos bons usos e costumes? Qual é a principal consequência? Descaracterização, desfiguração. Entenderam? Veja bem, está lá no Éden, o casal feito imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Estava lá, tudo em paz, tudo numa boa, tudo tranquilo. Sim ou não? Aí o que foi que aconteceu? O pecado entrou no meio. O homem que havia sido feito imagem e semelhança de Deus se desconfigurou-se. Aquela imagem de Deus no homem ficou o quê? Embaçada, de forma distorcida. Por quê? Porque agora o pecado estava lá no meio, certo? Quando nós removemos os marcos no sentido denominacional, nós estaremos descaracterizando a nossa imagem de crente. Estaremos descaracterizando a imagem que o mundo espera ver em uma igreja. Meus irmãos, vocês sabiam que o mundo quer ver Deus em nós? Eu vou dizer mais um pouquinho além. Vocês sabiam que o mundo quer e precisa ver Deus na igreja? Quer e precisa. E se eu começar a arrancar os marcos, a mudar a doutrina, mudar a adoração, mudar a oração, mudar os meus costumes, mudar isso, mudar aquilo, nós estaremos nos descaracterizando e depois nem o mundo mais vai nos reconhecer como igreja. Corta aí, gente, de novo.